E terceiro, quem vai assinar o contrato 3, levanta a mão. Que joia. Agora só vai entender. Mas eu, como sou Deus, prazer, vou perdoá-la e vou deixar a senhora mudar de contrato. Primeiro contrato é o materialismo. Não entendeu? Significa o quê? Teu ente querido morreu, já era, não existe mais, acabou. Esse é o primeiro contrato, materialismo. Segundo contrato, só vai mudar, não vai? Só ela quer que uma pessoa morra de vez? Então só está assinando um que só tem um desencarnado? Vários. Tipo, o primeiro está dizendo o seguinte: eles não existem mais. Só ela quer isso? Não existe mais? Ah, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o materialismo. Como que pensa o materialismo? Quando a pessoa morre, não existe mais, nem espiritual. Ah, então ela, a senhora quer mudar? Não vai mudar. Céu e inferno, ninguém assinou, certo? Porque é um conceito de céu e inferno. Quem tem 2 filhos aqui na frente? Você? Seu nome é Juliane. Quantos filhos você tem? 2. Quantos anos? Um de 6 e um de 8. Vamos fazer aqui. Eu sou Deus. Muito prazer. Você é minha filha. Eu sou Deus. Eu te dou 15 segundos. Mais que isso eu não dou. Eu te dou 15 segundos para você dizer qual é o filho que vai para o céu e qual vai para o inferno. 15 segundos. Enquanto isso eu tomo água. Fiz isso numa palestra, a filha estava do lado, lá em Venceslau. Ô pai, vai devagar comigo. Viu? Ela não manda nenhum. Gente, olha o raciocínio. Eu não sou Deus? Sou melhor? Não é que eu sou melhor, eu sou mais que você. Por quê? Eu que te criei, eu que te dei a vida, eu que comando a sua vida, eu que comando tudo isso daqui. Você não sabe nada. É eu que sou Deus. Certo? Sou a perfeição de bondade, de misericórdia, de perdão e de sabedoria. Certo? E você é minha filha que vai atingir isso, mas ainda não atingiu. Correto? Você então é ainda imperfeito. Se você que é imperfeita não consegue mandar um ou outro filho ou para o céu ou para o inferno, como eu, sendo perfeito, seria inferior a você, mandando ou um ou outro para o inferno? Estão entendendo a lógica? É um raciocínio lógico, certo? Então a gente começa a compreender que o conceito de inferno e purgatório foi criado pelos homens. É só estudar a história. E eu já conversei com o padre, já conversei com o pastor, e amigos meus, e eles, se entrar na questão, sabem que isso foi criado pelo homem, porque tinha que o homem temer a Deus e não amá-lo. E para segurar as pessoas na religião, tem que dizer: ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Isso é história. Mas aí, uma mulher em Londrina
após eu sair da palestra, eu fui sair, ela se achegou. Quando eu olhei para ela, ela estava envolvida numa grande dor, e eu percebi que pelas características dela, ela era de uma outra religião. Quando eu cheguei, ela falou assim para mim: olha só a pergunta, o que o Espiritismo fala sobre a pessoa que suicidou? Porque o dirigente da minha religião, eu estou aqui mudando os termos, ela deu os nomes exatos, disse que para o suicídio não existe perdão, e meu filho está no inferno purgando para a eternidade. Eu não posso acreditar nisso. Eu estou desesperado, porque faz 15 dias que meu filho cometeu suicídio. Qual é, por favor, a visão do Espiritismo? Aí eu falei para ela, vou provar para a senhora, no Evangelho, que não existe inferno, do jeito que nós estamos pensando, de perenidade. Existe o umbral, né, que nós aprendemos no nosso lar, no sentido de temporal, de ser transitório, é só um estágio. É como se eu estou andando, quando eu estava chegando quinta-feira, saí de Venceslau aqui, peguei uma neblina enorme, e de repente eu saio daquela neblina e volto à visão normal. Portanto, o umbral seria como uma neblina de um estágio que eu estou passando, mas não eterno. Isso é umbral, isso é o inferno, isso é o purgatório. Então eu disse para ela: a senhora conhece a parábola do filho pródigo? Vocês conhecem? Então eu narrei para ela bem simples, assim como eu vou falar para vocês, dizendo que um homem, um pai, recebeu de um filho o pedido da herança dele: me dá minha herança, que é de meu direito, eu vou embora. Estou usando as minhas palavras, parábola de Jesus, em Lucas. O pai entregou a herança, o filho foi, e qual foi o fim da história? Ele gastou tudo, viveu na orgia, viveu no desequilíbrio, perdeu tudo, a ponto de um dia ele lembrar, porque ele estava com fome, ele estava na miséria, que os porcos da fazenda do pai comiam melhor que ele. Está lá. Aí ele teve o quê? O pensamento de voltar para casa. Então, ele tomou uma decisão, viu o erro que fez, se arrependeu e pôs o passo em sentido de voltar para o pai. Quando ele estava chegando perto da fazenda, os trabalhadores viram, comunicaram o pai pediu para receber ele em festa, mandou preparar uma festa para ele, vestiu ele com a melhor roupa e com anéis. É que ninguém fala a parábola, que é dos filhos pródigos, para estudar o outro que ficou com inveja. Mas um dia a gente vem aqui e fala só sobre isso. A gente sempre fala a parábola do que errou, mas esquece que tem mais uma, que é o que ficou com inveja, como que é, estou aqui trabalhando com você, e você agora tal. Como se Deus tem que pedir permissão para nós. Aí eu disse para ela, finalizando: minha senhora, quem é o pai? Ela falou: Deus. Quem é esse filho que perdeu, que pediu a herança? É meu filho, que tinha cometido suicídio. Pois é. A senhora ainda acha que existe inferno?
eterno. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Porque depois que Jesus nos trouxe a parábola do filho pródigo, Ele não nos mostrou o Deus do exército do povo judeu, da época dos profetas de Moisés, a qual veneramos e temos respeito. O Deus do olho por olho, dente por dente. Jesus nos apresentou o Deus de amor, de misericórdia, de compaixão pelas nossas deficiências, a ponto de nos amar de uma forma que nós nunca amaremos e dar-nos o ensejo da retificação dos nossos erros. Portanto, você que está aqui e tem um ente querido que se suicidou, não caia nessa conversa que tem aí fora. Esquece isso. É só raciocinar como nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de Jesus e a parábola de Jesus. E outra coisa, também não cai na conversa, viu, Adriano? De certos espíritas, que nós respeitamos, que são espíritas, que tem essa conversa de que se suicidou, vai para o vale do suicídio. Já também é o extremo. Então, Deus ama a todos, independente de que forma chegamos lá. Sabemos da dificuldade do suicida, isso não podemos tirar. Mas nós sabemos que a misericórdia divina é maior. Eu perguntei para Natanael essa semana, como médico, por que tantas mensagens de suicídio? Não dizem que é mais difícil essa mensagem? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse: Jesus está atento em tudo. O momento da humanidade é tão grave, as pressões da humanidade é tão grave, que tem filhos do Criador que não estão aguentando. E pela conjuntura grave e crônica da situação do nosso mundo, isso gerou um componente chamado atenuante, que permite analisar cada caso que ocorre de suicídio. Portanto, colocar uma tabela no suicídio, fez isso, é equívoco. Cada caso é um caso. E eu vou aqui apresentar a outra que vocês escolheram, que é o que? Espiritualidade. Chegou lá? Que é, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Gente, estuda diferente, esse conceito mudou. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Religião e espiritualidade vamos entender de forma mais ampla. Mas vocês escolheram o que é espiritualidade, dizendo que a sua joia, que em algum momento você teve que entregar, ela retorna para você no momento. Essa joia é teu ente querido que está no mundo espiritual. E você se esqueceu que você também vai ser um desencarnado amanhã? E que você também, como joia, terá que virá visitar seus entes queridos? Ou a gente acha que só os outros desencarnam? Não, nós vamos fazer essa viagem também. Né? E no Evangelho de Jesus,
nós vamos encontrar textos que nos traz a imortalidade da alma. Em Lucas, olha o que acontece com Jesus no Monte Tabor. Subiu com João, Tiago e Pedro a um monte chamado Tabor. E olha aqui, e eis que estavam falando com ele, Jesus, 2 varões, que eram Moisés e 2 profetas que haviam há centenas de anos desencarnado. Ou é alguém encarnado que está falando com Jesus? É alguém que já está no mundo. Então nós estamos tendo aqui um contato do mundo espiritual, céu, reino dos céus, como queiram, de Moisés e Elias, com Jesus que está no mundo visível. Só estou citando um. O outro, agora aqui, pelo amor de Deus, eu não sei como tem gente, com devido respeito, nossos outros irmãos da religião que nós amamos e temos que amar. Os muros são nossos, e Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas nós estamos na casa espírita e precisamos falar. Não é eu, está aqui na carta de João, em capítulo 4:1. Procurem lá na Bíblia, queridos. Olha o que ele fala: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de. Porque ele sabia que os espíritos comunicavam. E ele presenciou isso no Monte Tabor, com Moisés e Elias. Aí eu pergunto: não existe isso daí. Comunicação não está na Bíblia. E o que é isso aqui? É eu que inventei, eu que montei isso daqui? Anotem aí, tirem foto. Lucas 9:30, João 4:1. Mas pega a Bíblia, que é traduzida com honestidade, direto do grego. Não é a Bíblia que é traduzida por interesses pessoais de grupos. Essa não. Porque tem uma Bíblia aí que, inclusive, em Deuteronômio, Moisés proibindo a comunicação com os mortos, eles colocaram: não consultai os mortos e nem consultai os espíritas e o espiritismo. Está lá. Olha que bacana, na época de Moisés, de Abraão, já existia nós lá, gente. Espírita e espiritismo. Vocês estão entendendo o que é tradução? Então, quando for pegar uma tradução, pega a tradução límpida. A tradução límpida, direto do grego. E não aquela que é conveniente para uma religião. Que ele molda. Eu não vou falar nem qual é a religião que colocou isso. Mas colocou. Vocês acham que isso estava na época? Existia espiritismo e espírita naquela época? Não. Está aqui, eu estou falando porque tem outros irmãos nossos, pode ser de outra religião, não estou querendo atacar ninguém. Mas vocês estão dentro de uma casa espírita e vocês precisam saber qual é o pensamento do espírita, da doutrina espírita, diante dessas questões. Porque o Evangelho de Jesus, e Jesus é o nosso guia e nosso mestre. Muito bem. Aí Kardec pergunta, agora eu vou lá em Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Isso é comprovado nas comunicações mediúnicas, nas psicografias, onde o ente querido traz o apelido, a sua assinatura, fala do cachorrinho, fala da cachorrinha, fala do gatinho, fala do fone de ouvido, a cor do fone de ouvido, fala aquilo até que você pensou e não contou para ninguém, te entrega no meio de 1.000 pessoas. Lá em Curitiba, um dia teve uma mãe que chegou: mas ela não podia ter falado isso, em pé todo mundo. Ué, só não queria a prova?
Como que é a prova? Prova tá aí. Não fica com vergonha dos outros, não. O pessoal não entendeu. O importante é saber que sua filha deu um recado na mensagem que só sabia. Correto? Então, Kardec pergunta: que provas podemos ter da individualidade depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Acabei de falar. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. Diziam assim para a gente: viu? A senhora é imortal, a senhora vive. Mas era assim um artigo de fé. Mas aqui, ó, o Espiritismo a torna manifesta de certa forma, de certo modo, material. Não queremos fazer fenômeno. Mas certa feita estava eu e a Letícia andando em Camboriú, que a gente foi numa férias que conseguimos, não foi fácil. E fomos em Camboriú. Estava eu andando lá, sol, não dava sol, era noite, a gente vendo o que ia comer, não sei o que e tal. Aí eu estou passando assim, tinha um grupinho assim, tinha um jovem ao lado da mãe. Ele olhava para mim e fazia assim. Aí eu falei: Letícia, eu estou achando que é desencarnado e ele está querendo que eu vou lá falar para a mãe dele. Não fui nada. Não fui. Esses dias chegando em Venceslau, estou ali, o lugar eu posso contar minhas experiências. Estou lá, o lugar que eu mais vejo os espíritos, que é a hora que eu sossego, dentro de ônibus e avião. Aí eu sento lá e daqui a pouco começa a turma, anda para lá, anda para cá, tem uns que andam perdido, é verdade, viu? O cara não sabe se ele está indo para Curitiba, se está indo para Venceslau, está perdido. Mas tem muitos que chegam, como esse jovem que chegou perto de mim e falou assim: está vendo esse homem aqui do lado? É meu tio, eu desencarnei da droga, mas eu não era traficante. Você fala para ele? Não falei nada. A mulher do lado começou a falar da igreja, eu falei: ixi, Maria, ela não vai aceitar. Mas olha como eles falam, né? Então eles estão ao nosso lado. Um dia no avião, estou lá no avião, sempre pensando: será que hoje é meu dia? Será que é o dia do piloto? É o dia do piloto? Muito bem, agora eu não tenho mais medo. Eu conversei com o piloto da Gol, junto com o Haroldo Dutra do lado, e eu falando com o piloto, que é amigo dele. E eu falava: e quando acontecer isso? Quando acontecer aquilo? Quando a nuvem for assim, quando a nuvem for assim, não sei o que. Ele falou: o avião não cai, derruba. No caso, aconteceu do Irã, né? Da Ucrânia, né? Fiquei tranquilo. Então agora eu desencarno, né? Agora eu vou com tranquilidade, com serenidade, mais tranquilo. Mesmo que dá aquela chacoalhada, parece que você está, né? Mas muito bem. Um dia eu estou lá no voo, vibrando, daqui a pouco chega um jovem, Ricardo, o nome dele. Chegou, jovem bonito. Lá, gente, nós também temos a vaidade. Sabe o que o Chico colocou? Já ouviu falar no espírito de Meimei? Ele falou que era o espírito mais vaidoso. Quando a Meimei se materializava nas reuniões de materialização, ela vinha com batom, com brinco. Olha a mulherada tudo feliz aqui. Ó. E fiquei sabendo, Adriano, que lá não tem problema de calvície. Lá não tem.
Você parece o Alaor Borges, lá em Minas Gerais. Muito bem. E aí esse jovem entrou e falou: Ricardo, meu nome, minha mãe vai estar na palestra hoje à tarde lá. Você fala para ela que eu estou bem. Aí, rapaz, se eu não falar, eu tenho que tomar o memorial, né? Passou tudo, contei para ela tudo. Quando chegamos na reunião, nem lembrei da situação. Aí foi essa palestra também. Aí quando terminou, aí chegou uma mãe. Oi, tudo bem? Eu vi que ela estava em sofrimento, conversei com ela, tudo. Meu filho e tal. Não lembro agora o caso, mas ela foi falando. Aí eu peguei e falei assim, ainda eu falo, não precisa entrar em detalhe. Pode falar da tua dor, mas não entra em detalhe. Não fala se a moto é azul, vermelha, não conta. E depois vem a mensagem e vai falar, não, contei para ele. Não conta. Aí ela falou assim, aí eu peguei assim, falei, como chama o nome do seu filho? Ela falou, Ricardo. E eu lembrei. Eu falei, talvez a senhora não vai acreditar. Eu contei para ela, eu não vou acreditar. Eu vou acreditar sim. Na psicografia do domingo, o filho psicografou para ela, trouxe uma mensagem rica de detalhes, de informações. Olha como ele se aproxima. Não fui eu que pedi, o Ricardo, ou Paula, ou João, ou Marcelo, vem aqui, Ana Maria, Dona Sebastiana, vem aqui falar com seus familiares. Não é eles que chegam. Se chegar, tocou o telefone, não tem. É assim. Por isso que amanhã é 8, 7, 10 mensagens. E quem vai vir é eles. Não é eu que chego e falo assim, gostei dessa camisa verde que é do meu Palmeiras. Você vai receber. Agora o duro é eu psicografar quando o espírito é corintiano. E um dia é uma dos vídeos mais vistos do Marquinhos. Quem já viu o vídeo do Marquinhos? O vídeo do Marquinhos, ele era corintiano e ele morreu no pavilhão da Fiel, há algum tempo em São Paulo. A gente estava fazendo churrasco, entrou o traficante e deu a mensagem. Quando eu comecei a psicografar, ele falou, eu preciso falar do meu Corinthians, porque senão meu pai não vai aceitar. Eu vou falar da bandeira, vou falar dos detalhes. E o Abelha é muito brincalhão. E o Abelha falou, agora é com você, médico. Não. Fui fiel. Aí ele veio, ele desenhou o símbolo do Corinthians e falou os detalhes lá, para mostrar para o pai que era ele e outros detalhes. Então aí é essa prova material. Chico Xavier e as cartas familiares, estamos chegando no fim. E Chico psicografou mais de 10 mil obras, meus queridos. Psicografou mais de 10 mil cartas. Eu ficava 4 horas assim de pé, olhando o Chico escrevendo assim. A mesa ela fazia assim. E o Chico ficava ali na ponta da mesa. Eu vi ele psicografando em italiano. Eu vi ele psicografando em judeu. Como que é que fala? Aramaico. Ele foi ler, é até um livro, né, do Roberto Muscat. Ele foi ler a mensagem para os pais, que eram judeus. Chegou uma parte, era tudo em aramaico. Ele teve que parar e pedir para o pai, o comunicante, ajudar ele a ler. O espírito era canhoto, o Chico mudava, a folha mudava e o Chico começava a psicografar em canhoto. Muitas histórias. E eu fiquei do lado do Senhor. Ele aqui e eu fiquei aqui sentado. Ele estava com uma gripe enorme. Ele ficou 4 horas sem se mexer,
Só aquela mão mexendo, que era mecânica, né? Mediunidade mecânica, vamos estudar o livro dos médios. Os espíritos pegando a mão dele e ele ali. E aquela coriza 4 horas caindo no terno dele. Eu cheguei com um trabalhador e falei: não pode tocar nele. Não pode mexer nele. Deixa como está. Olha o sacrifício em amor a nós. E a psicografia à luz da grafoscopia é o Perendé, Carlos Augusto Perendé, ele é de Londrina. Já ouviram falar em grafoscopia? É a ciência, principalmente de banco e da área policial, que estudam a genética de uma assinatura, de uma letra, né? Então você tem a sua, você tem a tua, cada um escrever aqui. É possível fazer um estudo da sua gênese, da sua grafoscopia. E o Perendéia, o Dr. Carlos, esse livro está esgotado, espero que edite. Esse livro é maravilhoso. Ele pegou uma página, uma mensagem psicografada por Chico Xavier em italiano e com a letra do morto. Quer ver? Olha lá. Aqui é a carta da Dona Hilda, quando era encarnada lá na Itália. E aqui, olha a assinatura dela aqui, ó. Estão vendo? Vocês não vão ver, né? Mas a assinatura dela está aqui. Opa. Ah, tá. Ó, Dona Hilda, a assinatura é encarnada, desencarnada. Agora põe para baixo. Aqui, nossa, mudou aí. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos voltar aqui, peraí, deixa eu voltar. Volta. Agora eu não estou voltando, você me desconfigurou aqui. Tá. A parte de cima, você que está mexendo ou eu? Deixa. Tchau. Nós não estamos em sintonia com a mediunidade. E às vezes é assim, viu? O espírito quer falar um negócio para mim, eu falo: ah, como? É essa aqui, Orlando? Essa aqui é com isso, meu querido. Encarnada. E com a desencarnada. Olha a letra dela aqui, ó. Olha aqui. É que assim de lance fica complicado, mas olha aqui, agora eu vou mudar.